Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de cada um de vocês nessa noite. Noite que separamos para adorar a Deus. E que bênção, temos um visitante ilustre que acabou de chegar. Que as mãos poderosas do Senhor sejam com a vida dele nessa noite de todos nós. Que bênção. Lucas Gabriel, para quem não conhece. Irmãos, eu quero dar início ao nosso culto de hoje, lendo a palavra de Deus que está lá no Salmo de número 68, versículo 4, em que o salmista encoraja ao povo de Deus diante do próprio Deus desta forma. Salmo 68, versículo 4. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Amém. Essa é a orientação para nós nessa noite, entoarmos cânticos ao Senhor, exaltar ao Senhor, engrandecê-lo com as nossas vozes, com o nosso coração. E faço aqui menção das palavras da irmã Marilene nessa manhã, na EBD, quando ela diz que a igreja ela nasce num momento super especial, num momento de festa. Era festa em Israel, Pentecostes, um momento em que há uma celebração anual de graças a Deus por aquele ano que eles tiveram de colheita, em que a mão do Senhor esteve sobre eles. Então, era um momento especial. Deus escolheu que a igreja nascesse naquele contexto. Então, a igreja, ela nasceu num contexto de festa, de celebração, de alegria. E essa deve ser a nossa postura aqui nessa noite, de festa, de celebração, de alegria. Não é estarmos sorridentes, ainda que isso também seja expressão de alegria, mas é ter um contentamento interior no coração, em saber que Deus tem cuidado, Deus tem abençoado, que entra ano e sai ano, aqui nós estamos cuidados pelo nosso Deus, nosso Pai do céu. Então a igreja, ela nasce para se alegrar na presença de Deus. E esse texto que eu li aqui para vocês diz isso: exulte, tenha um grande contentamento diante do Eterno, na presença do Senhor dos Exércitos, porque Ele é digno, porque Ele trouxe a salvação por meio de Cristo Jesus para a nossa vida. Então, nessa noite, celebrem, cantem ao Senhor com alegria, façam orações ao Senhor com contentamento, meditem na sua palavra que será ministrada com atenção, com uma satisfação nos seus ouvidos, de ouvir aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Você veio, eu vim aqui para entregarmos a Deus o nosso culto, mas também para ouvir a voz do Senhor. Então, nessa noite, que assim possamos fazer, e os irmãos que nos acompanham pelo Facebook poderão fazer isso também, e é com alegria que eu digo que nós nessa noite estamos retornando, as transmissões do culto, e vamos tentar fazer isso, para que muito mais pessoas, além de nós aqui, possa ter a oportunidade de se alegrar na presença de Deus, de expressar a Deus aquilo que o seu coração está cheio de bênçãos, trazer à nossa mente isso. Eu tenho recebido bênçãos da parte de Deus, e aqui agora eu estou para agradecê-lo, para demonstrar a Ele a minha alegria, a minha satisfação de tudo que Ele tem feito por mim, e a forma que Deus escolheu é em adoração, é estar na presença dEle, alegre, sabendo que Ele tem cuidado de nós, e que, independente do que vier a acontecer, nós temos a promessa de vida eterna, através da ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso foi prometido para nós. Então, qualquer dificuldade que a gente passar, qualquer situação complicada, a gente pode se lembrar dessa promessa, essa é a esperança que Deus deu a todos nós, e isso deve encher o nosso coração de alegria, porque Jesus disse que teríamos aflições no mundo, mas que a gente devesse ter bom ânimo, e o bom ânimo vem da parte do próprio Deus para nós. Tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor, dele é a terra e a sua plenitude.
Tudo que foi criado pertence ao Senhor. Então, nessa noite, vamos nos alegrar na presença de Deus. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Pai, Pai do céu, Deus santo e justo, poderoso é o Senhor, e nessa noite aqui estamos, Deus, para render graças ao Senhor, para suplicar ao Senhor, para falar contigo, para te ouvir, Deus, para sermos ministrados pela tua verdade, a tua palavra, para, Deus, sermos conformados à semelhança de Jesus Cristo, teu Filho amado, com o poder do teu Santo Espírito. Então, Pai, que nessa noite o Senhor continue acrescentando graça sobre as nossas vidas, que nessa noite, Deus, você continue a trabalhar em nosso coração, porque o Senhor disse que começou a boa obra e que vai concluí-la até a volta do Senhor Jesus. Então, é nessa confiança, Deus, que aqui estamos, para sermos trabalhados pelo Senhor, para amarmos mais conforme Jesus Cristo, para perdoarmos mais conforme Jesus Cristo, para sermos pacientes mais conforme Jesus Cristo, sermos mais tolerantes. Ó Deus, tudo aquilo que agrada o teu coração e que nós vemos na vida do Senhor Jesus, nós também desejamos que aconteça em nossa vida, porque nós sabemos que isso agrada ao Senhor. Então que nessa noite seja uma pequena medida, Pai, dessa grandiosidade que é o caráter do teu Filho amado Jesus Cristo. Então forme Ele em nós, Deus, continue gerando aquilo que agrada o teu coração em nós. Nós precisamos disso. Nós te agradecemos, Deus, pelo dia que tivemos, te agradecemos por tudo que conquistamos no dia de hoje, por todas as conversas, ó Deus, por todos os pensamentos que agradaram ao Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de fazer isso, pelo tempo que tivemos com os nossos entes queridos, como amigos, ó Pai, ali tempo de relacionamento, de comunhão, se por certo fizemos ligações ou conversamos pelo WhatsApp, Pai, nós te agradecemos por esse privilégio. É a misericórdia do Senhor sobre nós, que se renovou no dia de hoje, e ela continua agindo no dia de hoje, Pai. Então nós estamos aqui nessa noite para te agradecer, para nos alegrar na tua presença, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia, e quando depositamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor vem com teu poder maravilhoso e trata o nosso coração e renova em nós um espírito de ânimo, e nós louvamos a Ti por isso. Então que nessa noite, Pai, o Senhor possa não só receber aquilo que nós vamos expressar ao Senhor como culto ao Senhor, mas também que o Senhor venha ministrar em nós a Tua graça, e nós precisamos disso a cada dia. Nós te agradecemos, Deus, e pedindo perdão, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por nós, em nome dele que nós oramos, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com as irmãs do Rosas de Saron, que nessa noite estão um pouco desfalcadas, né, mas vai nos conduzir com a mesma alegria de sempre, com a mesma dedicação de sempre, com o mesmo ânimo de sempre, e eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs, que sempre buscam estar aqui ensaiando para no domingo conduzir a igreja em adoração a Deus de forma com excelência, porque o nosso Deus merece excelência, dedicação, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam
cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém, amém e amém. Deus está nesse lugar. Ele está ouvindo os nossos louvores. Ele está em você. O Espírito de Deus está em você. Ele não só está nessa localidade, mas ele está na localidade do seu coração. Então, que nessa noite vamos nos alegrar, continuemos nos alegrando no Senhor. E nesse momento nós vamos fazer a leitura bíblica separada para esse momento, como parte do nosso culto a Deus. E que Deus continue ministrando em nosso coração através da tua palavra. Então, conforme aparecer na tela, nós assim o faremos. Coloquem de pé para, em reverência ao Senhor nessa noite, lermos a palavra de Deus. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome.
Aleluias, amém. Sua grandeza não tem limites. Vamos louvar essa grandeza do Senhor nessa noite com o ministério de louvor. Já chama as irmãs e o irmão para nos conduzir nos cânticos de adoração a Deus, por causa da grandeza desse Deus. Se você puder, fique de pé. Vamos louvar a Deus de pé, se vocês puderem. Graça e paz, igreja, amém? Vamos todos juntos lermos o versículo que nós escolhemos para iniciarmos o nosso louvor. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo 28, 7. Vou fazer menção também, mais uma vez, da nossa escola bíblica dominical, que quem não veio perdeu, tá, irmãos? Deus usou muito a Marilene durante toda a escola bíblica, nos passando o conteúdo que tinha sido preparado. E no final da escola dominical, o pastor nos fez a refletir em algumas coisas que foi falado durante a escola bíblica dominical. E algo que me chamou muita atenção foi a alegria de estarmos na presença do Senhor. A gente comentou que muitas vezes essa alegria, devido a tantas circunstâncias que nós temos passado, pandemia, adversidades, lutas, problemas no trabalho, conjugais, enfim. Muitas vezes essa alegria ela tem se perdido em nós crentes, viu, irmãos? E aí eu falei com o pastor, pastor, eu fiquei pensando assim quando o Marilene estava explicando, e eu falei assim, ainda que a gente saia de casa nessas condições, sem alegria, sem entusiasmo, sem vontade mesmo de vir, porque eu creio que todos nós aqui já passamos por algum momento de não termos vontade de vir para a igreja, não termos vontade de estar na presença, de estar buscando a Ele. Mas eu falei assim, eu fiquei pensando no que Deus estaria pensando da gente tomando essa atitude de não vir. Aí eu falei assim, ainda que a gente saia de casa com todos esses sentimentos que não vêm do Senhor, que não agrada ao Senhor, que fique bem claro isso, mas que quando a gente entrar por aquela porta, irmãos, isso tem que ficar lá fora. Quando a gente entrar por aquela porta, toda a tristeza, todo o excesso de preocupação, toda a angústia, tem que ficar dali para fora. A gente tem que aproveitar o momento que o Senhor está nos proporcionando. Eu diria até que Ele está nos presenteando. Nós somos privilegiados de podermos estar aqui hoje. Muitos não podem estar por não querer, ou às vezes impossibilitados, né? Mas nós fomos escolhidos a estarmos aqui hoje. Então que essa alegria, irmãos, ela venha a florescer nas nossas vidas. Nós possamos vencer todo e qualquer sentimento contrário à vontade do Senhor, mas que nós possamos render o nosso louvor com alegria. Amém? Porque vai agradar o coração do Senhor. E nós viemos aqui com esse propósito, né, irmãos? Louvar e adorar o nosso Deus. Porque nós reconhecemos que Ele merece. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados,
cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. A glória do Senhor está neste lugar, amém, irmãos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão tem poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão tem poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Ao levantar as mãos e vou receber
vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Nós temos um Deus de promessas, um Deus que promete e cumpre. Esse é o nosso Deus, viu, irmão? O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Ainda de pé, nós ainda vamos cantar mais um cântico com os irmãos do Ministério de Louvor. Mas enquanto eles estiverem cantando, se você estiver preparado para consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas, você poderá fazer isso enquanto os irmãos nos conduzem em mais um cântico de adoração. E como nós cantamos aqui, não é Deus de promessa. A maior promessa que Deus fez à humanidade, Ele já cumpriu essa promessa. Gênesis 3,15 vai dizer que haveria alguém que iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, destruir o poder de Satanás. E Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que vem para fazer isso, e Ele fez isso na cruz do Calvário, e a sua ressurreição foi para nos mostrar a palavra de Deus se cumprindo para todos nós. Então nessa noite, como parte do nosso culto ao Senhor, nós vamos apenas expressar a Ele, através dos dízimos e ofertas, a gratidão que sentimos por essa salvação que Ele nos concedeu, quando nós ainda éramos pecadores, vai dizer a palavra dEle. Jesus Cristo morreu por nós, Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. A promessa de Deus se cumpriu em nós, e hoje nós podemos desfrutar dessa promessa. Então vamos apenas expressar a Deus, através da nossa consagração ao Senhor, dos nossos bens, apenas expressar a Deus: Senhor, isso aqui não significa nada comparado com a tua presença em minha vida. Eu quero mais do Senhor. Eu estou entregando isso aqui, Pai, mas o que eu quero mesmo é o Senhor. É isso que é fidelidade a Deus, é isso que é oferta, é desejar mais do Senhor. E nada na nossa vida pode ser superior a essa promessa que foi cumprida há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vamos ainda orar com a irmã Denilza nesse momento, apresentando a Deus a nossa vida como parte do culto que estamos prestando ao Senhor, e logo depois vamos cantar ao Senhor com os irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Ó Deus querido, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, porque só tu és o único Deus que é digno de glória, honra, louvor e adoração. Ó Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por estarmos na tua casa nessa noite, Senhor Deus, neste lugar onde nós reservamos para te louvar, para te exaltar, para prestarmos cultos a ti, Senhor. Deus amado, agora nós te agradecemos pela presença de todos que estão aqui conosco, Pai. E nós queremos neste momento também agradecer ao Senhor pelas ofertas que estarão sendo levantadas, Senhor Deus, para o sustento da tua obra, Senhor Deus. Que as nossas vidas sejam ofertas, Senhor Deus, no teu trono, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a nossa vida também como oferta, Senhor Deus, para ti. Deus, nós te agradecemos por tudo. Já queremos pedir ao Senhor, o teu servo que nos trará a mensagem nessa noite. Que o teu Espírito possa estar, Senhor Deus, usando o teu servo, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor já tem colocado no seu coração aquela palavra que vai trazer confortos espirituais para nós, e que sejam palavras de vida eterna, Senhor Deus. Obrigada, meu Deus, por este culto, Senhor Deus, e nós colocamos as nossas vidas à disposição do Senhor, para que tu possas, Senhor Deus, nos usar para sermos instrumentos nas mãos do Senhor, meu Deus, para a propagação do Evangelho que salva. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rio, rio de águas vivas, por dentro de mim.
és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como o rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Que alegria podemos celebrar ao Senhor nessa noite. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos agora também dedicar um pouco desse tempo em oração ao Senhor. Vamos falar com o Senhor, colocando a Ele o nosso coração nesse tempo de culto ao Senhor. Então eu queria que você abaixasse seus olhos, fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e pudesse falar com o Senhor nesse tempo, pudesse apresentar a Ele a sua vida nesse momento. Coloque diante dEle a sua vida, o seu coração, os seus objetivos. Coloque diante dEle. Se apresente ao Senhor. Busque a face do Eterno. Apresente a Deus os seus familiares agora. Apresente a Ele os seus familiares. Se há algum enfermo, se há alguma necessidade de salvação, gratidão a Deus, expresse a Ele gratidão pela sua família. Fale com o Senhor. Ore a Deus pelo consolo, para que Ele possa dar consolo àqueles que perderam entes queridos em Petrópolis recentemente, para aqueles corações enlutados. O Senhor é consolador. Peça a Deus para abençoar as famílias na Ucrânia, que estão enfrentando essa situação tão catastrófica, tão triste, de guerra. Peça a Deus também que abençoe a igreja dele lá na Ucrânia, os seus servos que ali estão.
Clame a Deus por uma solução ali de paz entre aqueles dois países, para que Deus intervenha. Clame a Ele. Ele é poderoso para fazer mais do que pensamos. Glória a Deus em favor dos visitantes que aqui estão, o pastor Fernando, que já esteve aqui outra vez, acompanhado da sua esposa, Olívia, também dos seus filhos que está nascendo, Azaf, e também do irmão que eles trouxeram, o irmão nosso, Isaac. Ore por eles. Peça a bênção de Deus sobre a vida deles. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade tão preciosa de estarmos na Tua presença, não só com cânticos de louvor, mas também expressando a nossa voz, colocando o nosso coração diante do Senhor e confiando que o Senhor ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, o Senhor que sonda os corações, e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio nessa noite, de estarmos aqui rendendo graças ao Senhor, prestando um culto ao Senhor, que é algo que agrada o teu coração. Nós te agradecemos por isso, e que o Senhor possa, ó Deus, responder às nossas petições conforme a tua boa vontade, conforme o teu bom propósito, porque nós confiamos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor sempre faz o que é melhor para todos nós. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós hoje, vou pôr até a máscara aqui. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui, além dos nossos visitantes, né? Que é o Lucas Gabriel. E hoje nós vamos então fazer a apresentação desse bebê tão especial da parte de Deus ao Senhor. E eu já quero aqui convidar o Adalto e a Márcia, que são os pais, a vovó, a bisavó Maria do Carmo também, que esteja aqui à frente, né? Titia Marilene, o irmãozão Marcos também, que esteja aqui à frente. Nós vamos ter um momento com o Senhor, é a primeira visita dele à casa do Senhor após o nascimento. Então vamos ter um momento de consagração ao Senhor pela vida dele. Pedir vocês que fiquem aqui desse lado, que aí quem está cultuando a Deus conosco em casa poderá ver essa beleza, né? Essa maravilha, essa prova do amor entre o casal. Essa é a prova do amor entre o casal. Tem o Marcos também, né? Mas essa é a prova recente que a gente tem. Prova recente que a gente tem. E essa prova do amor entre eles só mostra para nós a prova do amor de Deus por eles, por todos nós, que é o privilégio da paternidade, não é? Deus, que é Pai, Ele então concede a nós, seres humanos, nos torna imagem e semelhança dEle e nos dá esse privilégio de também podermos ter a paternidade, desfrutar dessa bênção, que é a expressão do próprio caráter de Deus, que é Pai. Então, nessa noite, nós vamos aqui orar em favor dessa vida e também dos seus familiares, como uma forma de consagrar essa vida ao Senhor, porque Ele veio no mundo com essa intenção, não só alegrar o coração dos pais e dos familiares, mas também adorar a Deus. E eu sei, porque eu conheço os seus pais, e eu sei que esse é o desejo do coração deles. Então, nesse momento, quero pedir aos irmãos que puderem, né, se ponham de pé. Vamos estar estendendo as nossas mãos sobre essa família, sobre o Lucas Gabriel, para que Deus assim possa estar abençoando eles. Vamos orar? Ó Deus, Pai Santo, justo e poderoso, aqui nós estamos diante do Senhor, nos alegrando nesse culto, e a nossa alegria, Deus, transbordou ainda mais quando vimos
o Lucas Gabriel aqui com a Dalta e a Márcia. Ó Pai, obrigado, porque essa é a mostra, essa é a prova, mais uma do teu amor pelos teus servos. Quanto o Senhor os ama, o Senhor trouxe o Lucas para eles, o Senhor concedeu o Lucas Gabriel para eles, e também para o Marcos, e também para os demais familiares, tudo prova do teu amor. E nessa noite, Deus, os pais estão aqui, ó Pai, diante do Senhor com o Lucas Gabriel, para expressar a ele o desejo que a tua bênção permaneça sobre a vida do Lucas Gabriel. Pai, que os teus caminhos sejam os caminhos do Lucas Gabriel. Os pais estão aqui, Deus, para colocar diante do Senhor a vida do seu filho como oferta ao Senhor, apenas ofertando aquilo que o Senhor já deu a eles. O Lucas veio das tuas mãos, e aqui ele está nas mãos dos seus pais, e agora eles voltam para o Senhor em expressão, assim como Ana fez com o jovem Samuel quando nasceu. Ela entendeu, não era só a oração dela para ter um filho, mas ela sabia que o próprio Deus é aquele que abençoa e que poderia dar a ela. Era dele, e que não só, ela não precisava nem orar, mas todas as mães o que recebem, os filhos que recebem, os pais, os filhos que recebem, vêm das mãos do Senhor. Então Deus, nesse momento, nós estamos aqui juntos com seus pais, com a família do Lucas, para poder consagrá-lo ao Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar abençoando o Adalto e a Márcia, que o Senhor continue, Deus, capacitando eles, continue, Deus, ministrando a Tua palavra no coração deles, trazendo conhecimento do Senhor à vida deles, para que eles possam, ó Deus, ensinar o Lucas Gabriel o caminho que ele deve andar, que é o caminho do Senhor, que é o caminho da salvação, que é o caminho da santificação, que é o caminho de relacionamento com o Senhor, relacionamento íntimo, que o Senhor deseja de todos nós, que o Senhor possa direcionar a Márcia e o Adalto para que eles venham a ensinar o Lucas sobre essas verdades, para que quando ele estiver grande, consciente da sua vida diante de Deus, ele possa escolher Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim iniciar um relacionamento com o Senhor. Então que o Senhor possa estar abençoando, Deus, o Adalto e a Márcia, e também os demais familiares deles, como a bisavó Maria do Carmo, que aqui está, o Marcos, que é o irmão mais velho, que Deus, todos eles juntamente possam contribuir com Adalto e com a Márcia na criação do Lucas Gabriel, na orientação para o Lucas Gabriel, de que o Senhor é que tem palavras de vida eterna, é o Senhor que tem as palavras certas, as palavras verdadeiras, e o Lucas, quando ele estiver compreendendo isso, ele vai poder se maravilhar com a tua grandeza. E aqui nós estamos pedindo pela tua bênção sobre a vida dele. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, queridos, que Deus abençoe vocês. Tirou foto aí? Tirou, né? Muito bem. E eu já quero convidar aqui o pastor Fernando, um amigo que Deus me presenteou, porque Deus é um Deus de presentes, né? Deus presenteia a gente e sem que a gente mereça. E ele me presenteou com amizade com o pastor Fernando, lá no Santa Rosália, quando eu trabalhei. E o pastor Fernando, então, nós começamos a frutificar, vem aqui, meu querido, começamos a frutificar uma amizade que veio do Senhor, uma amizade espiritual, uma amizade que eu creio tem agradado o coração de Deus, porque o meu tem agradado muito, né? E nós sempre buscamos ter uma vida centrada em Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, que ele está, da outra filha deles, que não está conosco aqui, né, Lívia, que Deus continue abençoando vocês, viu? Em nome de Jesus, estamos aí na lida, e vamos orar por esse momento tão precioso que nós temos da parte de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, aqui nós estamos
colocando diante do Senhor mais uma vez o nosso coração, e nós precisamos, Deus, repetir sempre esse gesto, porque o nosso coração, ele sempre nos conduz para lugares e direções que muitas das vezes não agradam ao Senhor. Então nós temos que sempre, Deus, voltar para o Senhor, voltar o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos direcione pelo caminho do Senhor. E nessa noite nós estamos aqui, nesse momento, colocando de novo o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor venha com a tua provisão, a provisão da tua palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha trazer luz ao nosso entendimento, para que venhamos a compreender as verdades da tua palavra, que o Senhor já ministrou no coração do teu servo. Que o Senhor continue derramando graça sobre a vida do teu servo, continue enchendo ele com o teu Santo Espírito, continue iluminando ele, ó Deus, nessa nobre tarefa que o Senhor concedeu de cuidar das tuas ovelhas. Ser conosco nessa noite, nós estamos aqui para nos encontrar com o Senhor através da tua palavra. E ministre aquilo, Deus, que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Qualquer barreira, ó Deus, que houver em nosso coração, que o Senhor possa desfazer nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa quebrar qualquer obstáculo. Nós aqui estamos para ouvir a tua voz, para cultuar ao Senhor. Então fale conosco. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Quero cumprimentar a todos, graça e paz. Para mim é uma satisfação imensa, né, estar aqui. Primeiramente eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto com vocês aqui nessa casa. Como o Wesley já falou, meu nome é Fernando e eu sou pastor ali na Igreja Glória do Cordeiro de Deus, no Alto do Jardim São Paulo. Hoje a equipe continuou o trabalho lá enquanto estamos aqui. Eu e a minha esposa, né, como ela já falou, Olívia, que está aguardando a chegada do Azaf. Nós estamos aguardando a chegada do Azaf, que parece que está com muita vontade de vir logo. Ele não para de mover dentro do ventre da minha esposa. E nós estamos muito gratos ao Senhor por termos esse tempo, essa oportunidade de estar junto com vocês. E hoje nós temos também a alegria de ter conosco o Isaac, gente. Isaac é cidadão venezuelano, né, que está morando no Brasil aqui há alguns meses. E hoje, para mim, é como um filho também, muito amigo nosso. E o Senhor nos deu essa graça para estar aqui com vocês nessa noite. E eu quero agradecer também a confiança do meu amigo e o pastor Wesley, como ele já falou. Eu tive a alegria de conhecê-lo lá no nosso trabalho, né, na época, no Santa Rosália. E essa amizade o Senhor tem fortalecido a cada dia esse laço fraterno. Eu sou muito grato a Deus por ter essa comunhão com Ele. Amém, gente? E eu tenho hoje essa oportunidade de trazer a vocês uma porção da palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse no livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 13. A partir do verso 31. Ok. Mateus 13, 31. Irá dizer assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem
pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Verso 33. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Só até aí. Eu sei que nesse tempo a igreja tem aprendido e tem desfrutado do ensino sobre o reino de Deus, sobre essas parábolas, sobre o que o Senhor vem trazendo, apresentando aos homens através dessas parábolas. E hoje eu tive o privilégio de estar aqui também para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração, sobre o entendimento sobre essas parábolas. Porque o Senhor traz essas parábolas. Claro que eu imagino que o nosso pastor já discorreu algumas questões, a motivação e por que Jesus anunciava em parábolas. Porque facilitava para os simples. As pessoas compreendiam melhor, as pessoas mais simples compreendiam melhor. E o Senhor, assim como João Batista, o precursor, veio anunciando algo. Ele veio anunciando sobre o reino de Deus. Aqui a gente vê Mateus relatando sobre o reino dos céus, mas segundo os estudiosos, aqui Mateus estava pregando, escreveu voltado aos judeus. E os judeus, eles teriam dificuldade para chamar Deus de Deus, uma vez que era Yahvé. E Mateus, respeitando essa cultura, respeitando eles, utilizou esse termo, reino dos céus, onde que os outros evangelistas escrevem falando sobre o reino de Deus. Então, reino dos céus e reino de Deus, tudo faz parte do mesmo propósito que o Senhor veio anunciar. E eu vejo que João Batista veio anunciando isso, chamando o povo ao arrependimento para que eles também conhecessem o reino de Deus, porque estava próximo o reino. Depois da morte de João, o Senhor vem pregando sobre algo que é o reino de Deus. E às vezes eu fico imaginando o que a igreja hoje prega. Por que está tão distorcida a pregação? Se a pregação inicial da história era o reino de Deus. O próprio Jesus veio pregando o reino de Deus. Jesus convidou homens para anunciar sobre o seu reino. E até hoje, Jesus chama homens para fazer parte do seu grupo, para anunciar o reino de Deus. E Mateus, também conhecido como Levi, imagino que todos já conhecem um pouco sobre a história desse homem, estava na sua coletoria, homem trabalhando a favor de Roma, cobrador de impostos, e esse homem estava lá trabalhando, recebendo o seu salário, mas Jesus passou próximo, olhou para Mateus e falou: siga-me. Sabe, uma coisa que eu tenho pensado, irmão, Jesus continua chamando o homem para fazer parte do seu grupo, do seu ministério, do seu propósito, o qual de fato é expandir o reino de Deus, é anunciar o reino de Deus. E uma coisa que hoje os homens dão muita desculpa para não aceitar o chamado de Deus, às vezes por estar muito ocupado. E sendo assim, o homem vai perdendo oportunidade de ser um instrumento de Deus. Sendo assim, o homem vai perdendo a oportunidade de fazer parte do que Deus está fazendo na terra. Porque, de fato, envolver, fazer parte dessa missão de Deus
é muito mais além do que nós vimos a igreja. É muito mais além que isso. É de fato eu colocar o coração à disposição do que o Senhor está fazendo. Dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu percebo que o Senhor é aquele que, intencionalmente, Ele chama homens e mulheres ocupados. Se você for ver o contexto dos homens e mulheres que foram chamados na Escritura, eles estavam fazendo algo. Eles estavam trabalhando, labutando. Eu vejo que pessoas têm, de fato, retardado aquilo que o Senhor tem a fazer na vida dela e através da vida dela. A expansão mais rápida do reino. Simplesmente porque não entendeu, então ouviu o chamado, mas não entendeu, ou então não aceitou, não levantou. A Bíblia diz no capítulo 9 que Jesus estava passando e viu Levi, e chamou ele. A Bíblia diz que ele levantou e seguiu Jesus. Não é um seguir de longe, é um seguir colocando, renunciando tudo no sentido dele, foi tudo de fato. E às vezes tem homens e mulheres hoje dentro das nossas comunidades de fé, dentro das nossas igrejas, que têm ouvido o chamado de Jesus para poder ser cooperador, ser participante dessa obra maravilhosa do Senhor, que é um privilégio. Eu digo lá na nossa igreja que é um privilégio nós fazermos parte do que Deus está fazendo na terra. Não é só uma vida religiosa vazia, irmão. É uma vida com coração em Deus. Esses dias eu estava orando ao Senhor e eu disse para Ele, Senhor, eu quero amar o Senhor, sabe? Não como antes, como nunca antes. Senhor, eu quero me entregar, não como antes também, é como nunca antes. Eu quero me prostrar, eu quero me render, não como antes, é como nunca antes. Eu sei que hoje o desafio é bem maior, parece, por causa de uma coisa muito simples, não é nem o pecado em si, na sua atividade, na sua imoralidade. O que tem impedido o homem de ser participante na missão de Deus, chama-se distração. Isso tem sido a maior causa do homem não ser esse participante. Ouvir o chamado e não atender. Por causa das distrações. Isso é uma estratégia, de fato, do príncipe desse século. Do Deus desse século, no sentido que tem cegado o entendimento dos homens. Essa é uma estratégia. Que o Senhor possa, irmão, me ajudar e te ajudar, sabe? Abrir os nossos ouvidos, como foi falado aqui, de ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E quando ouvirmos, agirmos e falarmos, opa, eu ouvi essa voz. Eu vou seguir essa voz. Eu vou colocar meu coração à disposição. Vou colocar a minha vida à disposição. Uma das nossas questões, uma das questões atuais, é que o homem, às vezes, até mesmo dentro das casas de celebrações, dentro das nossas comunidades de fé, o homem tem amado muito a sua vida, ela tem sido muito preciosa, e por isso existe esse impedimento. Às vezes agimos o contrário daquilo que Jesus falou. Ei, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Porque eu tenho interesse, eu tenho desejo de ver pessoas sendo mais alcançadas. Eu creio que tem alguém comigo aqui. De ver pessoas
sendo tirada a venda dos olhos, de ver pessoas serem salvas. Eu estava ontem na minha sala pela manhã, ali em um momento com o Senhor, e me trouxe uma imagem à minha memória, de quem nós somos, para que nós temos sido chamados, para anunciar o reino. Mas aí o Senhor me trouxe algo ao coração, me trouxe algo à mente, falando que nós somos aqueles, irmãos, que somos interceptores de homens que estão caminhando, cambaleando, e com os olhos fechados para o abismo. Tem homens cambaleando, indo em direção ao abismo, emaranhados nos seus pecados e vendados. E quem somos nós nessa história? Hoje que nós temos os olhos abertos, nós somos os interceptadores, aqueles homens e mulheres que vão entrar na frente e falar: calma, espera, até mesmo tocar, espera, deixa eu te falar algo, deixa eu te apresentar algo, deixa eu te apresentar o reino. Mas para isso, irmão, eu tenho que ouvir e desejar obedecer às instruções dele. E a igreja, às vezes, ela fica um pouco na inércia, ela até ouve a voz, às vezes, pastor Wesley, só que não age. Quando eu falo de igreja, eu falo de homens mesmo, que têm ouvido a voz de Jesus, só que está faltando a ação, está faltando o levantar, está faltando o ir, o obedecer às instruções, para poder impedir que homens e mulheres, pecadores, caminhando de forma como bêbados em direção ao precipício. E às vezes parece que a igreja só está olhando como estivesse assistindo uma cena, onde a minha e a sua responsabilidade é continuar fazendo aquilo que Jesus fez, anunciando o reino de Deus. Quando os discípulos foram dispersos na primeira perseguição, uns fugiram para as regiões da Judéia. E eles chegaram em Samaria. E eles começaram a anunciar o reino de Deus e Cristo. E o reino de Deus tem que estar, tem que ser a nossa responsabilidade de anúncio, irmão. O reino de Deus é amplo. E quando eu analisava, quando Jesus vai falar que o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, é que para a gente, de fato, e ela literalmente, é insignificante. E talvez se a gente só falar que existe um reino de Deus, talvez o homem não dá nem valor. Mas quando nós apresentamos ao homem de fato o que é o reino de Deus, e às vezes eu estou com alguns amigos e falam: quantos anos que você está servindo ao Senhor? Ele fala o número, eu falo: fala para mim o que é o reino de Deus. Irmão, se a missão da igreja é anunciar o reino de Deus, como que nós vamos anunciar se nós não sabemos o que é o reino de Deus? Como nós vamos apresentar ao homem pecador, ao homem que vive injustiçado, ao homem que vive atribulado, ao homem que vive infeliz? Como que nós vamos apresentar se nós não sabemos o que é o reino? É uma necessidade de a igreja começar a refletir sobre isso. Parece que é coisa muito simples, mas só falar, parece que fica só a semente. Mas quando nós vamos expandindo, vamos falando mais e mais, anunciando, esclarecendo ao homem, ele vai desenvolvendo, o homem vai ver a extensão do reino, a amplitude do reino de Deus. Mas se nós não falarmos, se nós não sabemos explicar e anunciar esse reino, como conhecerão? O apóstolo Paulo, de forma
sintetizada, ele vai falar em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o homem não conhece isso e vive injustiçado, ele vai morrer injustiçado, irmão. Se o homem não conhece a paz que vem do reino, ele vai morrer atribulado. Se o homem não conhece a alegria do Espírito Santo, vai morrer infeliz. E essa missão, ela está para quem? Quem são hoje os responsáveis em anunciar essa missão? Em fazer da semente algo maior. Tem a ver comigo, irmão. Tem a ver com você. Tem a ver conosco, tem a ver com a igreja. Tem a ver com os homens que encontraram Jesus. E hoje são livres para adorar, como nós fizemos aqui, para celebrar, para ter comunhão. E existem pessoas aguardando a chegada do reino. Existem pessoas desejosas de que alguém apresente para elas o reino. Porque a melhor coisa para alguém que está sendo injustiçado, irmão, eu chegar e apresentar uma justiça. Falei, o reino dele, sabe, é o reino de justiça. Aí eu chego em um ambiente onde que eu estou indo para falar do reino de Deus e o homem está passando necessidades físicas, materiais, no sentido até fome. Eu chego só anunciando, só falando. O homem está vivendo uma injustiça social. E o que eu, como igreja, posso fazer mediante aquela situação? Se eu entendi o reino de Deus, o reino de Deus vai chegar para ele. Ele vai compreender que não é só uma questão de assistência social, é uma assistência por causa do reino, por causa do reino de Deus, por causa do Cristo. Se eu chego em lugares onde o homem está atormentado, atribulado, e eu tenho a graça de apresentar a ele o reino de Deus, o que vai acontecer com esse homem, irmão? Se ele entende o que de fato é o reino, a paz que excede todo entendimento invadirá o coração desse homem, invadirá a mente desse homem. Se eu chego em lugares, em pessoas que estão vivenciando momentos de tristeza, por causa da injustiça, muitas das vezes, por causa das situações adversas, das adversidades. E se eu chego anunciando que existe um Espírito Santo que consola o coração do aflito, e ele crê, entender sobre o reino, irmão, a tristeza vai embora. Porque quando o Senhor está apresentando essas parábolas aos homens, o sentido total é apresentar o reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Deus não é o que está externo. Não é o que o homem pode ver. O próprio Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vós. É eu apresentar aquilo que eu tenho, o que está dentro de mim. E de quem é essa missão, como nós falamos? Essa missão é minha, essa missão é sua. Eu vejo que esse é o tempo de a igreja voltar a um despertamento sobre a sua verdadeira missão, sobre a sua verdadeira essência, que é a expansão desse reino. Não adianta eu lá, estou falando de mim, da nossa congregação local, estamos reunidos, celebrando, festejando, entre nós, salmodiando,
estando em casa dos nossos, e essa mentalidade de reino não tomar a nossa vida. Essa responsabilidade, esse senso de obrigação, não tomar a nossa vida, esse senso de compaixão. A Bíblia diz que Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão dela, irmão. E às vezes parece que nós, como igreja, perdemos isso, irmão. O importante é que eu tenho o reino. O importante é que eu tenho Jesus. E o senso de urgência, o senso de obrigação, no sentido de cristão, vai ficando para fora. Vai ficando de lado. A minha oração é que não só eu, mas a igreja do Senhor, sabe, ser despertada por meio do Espírito sobre essa responsabilidade, sobre esse verdadeiro propósito. Que quando eu escondo o Evangelho só para mim, irmão, desculpe, mas estou sendo completamente egoísta. Se eu quero ir para o céu só com o grupo que faz parte do hall de amigos ou da minha congregação, da minha comunidade de fé, meu coração está sendo egoísta. Se eu não rogo ao Senhor para que isso queime em mim, essa compaixão e esse desejo de ver o outro sendo alcançado, se isso não arde em mim, tem algo errado. A minha religião está sendo vazia. Enquanto eu tinha esse momento ontem com o Senhor, me veio à mente uma palavra e ao meu coração, dizendo: o que nos falta hoje é um coração incendiado e uns olhos molhados. Um coração incendiado pela vontade de Deus, pelos propósitos de Deus, pelos objetivos de Deus, um coração alinhado com o coração de Deus, que ama o que Ele ama e que rejeita o que ele rejeita. O que necessitamos é de um coração alinhado com o coração de Deus, com os propósitos de Deus. Propósitos esses que devem ou deveriam estar antes dos nossos. Irmãos, eu tenho muitos propósitos. Eu sei que vocês também têm seus propósitos. Mas a convocação é para que nós possamos entender aquilo que o profeta disse: ei, os meus planos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são bem mais altos. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Mas eu quero vivenciar os meus pensamentos, os meus propósitos, os meus sonhos. E o chamado da igreja é um chamado para renunciar. Um chamado para a minha vida é um chamado para renunciar. Deixar para trás coisas que me impedem de fato de obedecer à vontade do Cristo. O chamado cristão é esse, é de renúncia de fato. Eu sei que quando às vezes a gente vem ao templo, a gente fala: mas eu renunciei, talvez de ficar em casa, eu renunciei de passear para vir ao templo. Irmão, corre risco disso, de homem achar que o fato dele vir ao culto, vir cultuar o Senhor, ele renunciou. E muitas das vezes corre o risco do homem ir ao culto por causa de uma religiosidade tradicional. Porque se eu não for ao culto no domingo, a minha semana não fica boa. E não é isso, irmão. Eu tenho entendido, sabe? Não é isso que o Senhor deseja para a igreja dele, para nós como igreja. Eu vejo que o desejo do Senhor, de fato, é um coração incendiado.
pelos planos de Deus, pelos propósitos de Deus. Não eu estar fazendo as coisas e o meu coração não está, de fato, contente em Deus, satisfeito em Deus. Não é nas circunstâncias, é em Deus. Eu estou com a alma abatida, mas eu estou contente em Deus. Estou passando por privações, mas eu estou contente em Deus. A figueira não está florescendo, mas eu estou contente em Deus. Tenho certeza que o desejo de Deus é olhar para nós e ver, a despeito das adversidades, das situações que ele enfrenta ou ela enfrenta, eu vejo o coração dele e o coração dela. Ah, irmão, esse é o meu desejo, para que eu e você tenhamos essa conscientização sobre nós no papel como igreja, como homens e mulheres que foram alcançados pelo Senhor, para um grande propósito. Não é para qualquer propósito, irmão. Eu tenho certeza que Deus não me chamou simplesmente, irmão, só para me reunir na nossa congregação. Não me chamou simplesmente só para estar em comunhão, o que é maravilhoso. Eu vejo isso aqui é fruto de comunhão, de algo de Deus. Eu estar aqui com vocês, é fruto de comunhão da parte de Deus. Mas é muito além disso, irmão. O desejo de Deus é muito além disso. Eu me alegro demais quando eu estou com os meus amigos, quando eu vou ministrar em outros lugares, me alegro demais, mas é muito além disso. Porque eu tenho certeza que todos aqui, irmão, já têm o conhecimento do Cristo, já entenderam um pouco sobre o reino, e hoje vivem o reino. Mas o que grita é que ainda tem pessoas que não. Isso precisa ser latente no coração da igreja. Isso precisa gritar. Falar, ei, eu tenho que desejar. Ter um coração incendiado e lágrima nos olhos. Porque senão nós vamos caindo na rotina, através das nossas tarefas, homens atarefados, mulheres atarefadas, e a cada dia aparece uma coisa a mais. E o homem vai se tornando natural como outros homens. A diferença é que ele frequenta uma comunidade de fé. Mas o seu coração já não queima mais. Já não tem aquela expectativa do noivo. Irmãos, eu volto e vejo e quero refrisar isso, que as parábolas têm a ver com o reino, às vezes para muitos parece muito pequeno, mas ele é anunciado, ele tem uma proporção imensa. Iniciou lá com João Batista, olha o que aconteceu. Nós tivemos o privilégio de conhecer o reino de Deus. Agora é a nossa vez também de anunciar. Se até hoje, talvez nós não tínhamos sido despertados sobre essa realidade, temos vivenciado uma vida boa, religiosa, de cultuar a Deus, que é maravilhoso, eu rogo a Deus para que desperte dia após dia o meu coração e o seu, para que possamos frear um pouco e falar, Deus, espere aí, eu tenho vivido numa correria. Sabe o risco que a igreja tem corrido, irmão? De estar trabalhando tanto para Deus, sem Deus. O ativismo religioso, às vezes, tem assassinado homens e mulheres de Deus, por causa de tanta tarefa, tantos afazeres, pessoais, mas também eclesiásticos. Tem pessoas que trabalham tanto na obra que ela não tem tempo para cultuar. Você acredita que isso pode acontecer, irmão?
Então, o meu convite é que eu e você possamos repensar sobre a nossa jornada até aqui, sobre a nossa ação dentro da missão de Deus, que é o objetivo maior para o qual Ele nos resgatou do pecado, para o qual Deus entregou seu Filho. É o objetivo maior, é nos dar o privilégio, além de recebermos a salvação, o outro é de ser participante da missão, da expansão do reino de Deus. Eu rogo para que o Espírito de Deus, irmão, possa incendiar o nosso coração. Que hoje o Senhor possa, de fato, fazer eu repensar na minha jornada. Até aqui, eu não sei quantos anos de cristão você tem, mas você conhece o seu estado. Talvez até você mesmo está insatisfeito com a vida religiosa, e que às vezes parece estar vazia, sem você ver fruto. Eu rogo para que, de fato, isso possa nos incomodar. Uma vida sem alegria em Deus, só religiosa e vazia. Eu rogo para que o Espírito de Deus possa nos incomodar sobre essa realidade, e que eu possa ter força para abrir mão daquilo que é necessário para uma vida de mais comunhão, para uma vida de mais audição sobre aquilo que Deus está fazendo e quer fazer através da nossa vida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, o que muitos precisam conhecer. Que o Espírito de Deus possa fazer arder o seu coração sobre essa realidade. Eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo. Eu quero fazer uma oração. Eu falei com o pastor Wesley que, se desse tempo, que eu queria cantar uma canção. Amém, irmão? Que você possa estar na meditação. Se a irmã quiser me ajudar também. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo
vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para ser autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. É isso que eu desejo que o Senhor coloque em nosso coração. Essa necessidade de anúncio do reino. Desse reino trazido por Jesus. Que os discípulos expandiram e chegaram até nós, a mensagem chegou até nós, e que nós possamos desejar continuar anunciando essa mensagem. Amém, gente. Amém e amém. Glória a Deus. Deus falou comigo essa noite, irmãos. Louvado seja o Senhor. Tenho que dizer que a glória do Cordeiro, ela é abençoada pelo pastor que ela tem. Deus é um Deus muito bom. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo. Nós vamos orar ao Senhor com o pastor Fernando nesse momento. E logo depois eu quero encerrar o culto com a bênção apostólica e trazer alguns avisos para os irmãos de forma rápida. Oremos. Senhor Deus, nessa noite eu te dou graça porque o Senhor de fato é misericordioso, é compassivo, grandioso, e nós reconhecemos isso, Pai. E reconheço nessa noite a tua soberania sobre este ambiente, sobre essa casa, sobre os corações, ó Deus. E nesse momento eu louvo ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade de poder desfrutar dessa palavra do Senhor nessa noite. Senhor, que o teu Espírito de fato, Ele é o único que pode convencer o homem, possa nessa noite nos ajudar, possa nos convencer das nossas ações que têm nos impedido de obedecer melhor a tua vontade e o teu propósito. Por isso, nessa noite, sonda o nosso coração, sonda o coração da tua igreja e traga ao entendimento o verdadeiro propósito para o qual cada um de nós fomos salvos, fomos resgatados, e é para a tua glória, e que haja esse desejo em nós de fazermos tudo para a tua glória, porque entendemos, Jesus, que em ti que vivemos, movemos e existimos. Que nessa noite o Senhor seja engrandecido e que o nosso coração possa estar de fato descansado em ti e disposto a ser obediente à tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui só trazer alguns avisos e logo depois estarei concedendo a bênção apostólica, estaremos encerrando o culto ao Senhor. Quero aqui só fazer menção que o estudo bíblico que teremos na quinta-feira, não é? Nessa semana, teremos estudo bíblico na quinta-feira. Sexta-feira vai haver uma clínica de músicas aqui para os adolescentes. Viu, Marcos? Sexta-feira, está confirmado. Em nome de Jesus, o irmão Jonatas, ministro lá da primeira igreja, vai estar aqui com eles, no momento do ensaio deles, fazendo uma clínica com eles, para a glória de Deus. Sábado, reunião dos homens, Alencar, Adalto, tá? Estaremos aqui no sábado,
que não, né? Estaremos na casa do Mauro no sábado, também dando início à nossa atividade, né? O nosso ministério de homens. Então vamos estar divulgando para os outros homens que não estão aqui nessa noite sobre isso. Também lembrar os irmãos o aniversário da igreja, não é? Dia 12. Temos aqui visitantes, né? O convite vai chegar para vocês, 12 e 13. Então no sábado, se vocês não tiverem programação, já estão convidados para estarem conosco aqui, adorando a Deus, naquele momento festivo, 58 anos da Segunda Igreja Batista em Teófilo Otoni. Para a glória de Deus, aqui estamos, nesse ponto de pregação. No mais, irmãos, que Deus possa abençoar essa semana de vocês, que vocês possam desfrutar da parte de Deus, esse feriado aí, esses dias de feriado, desfrutar da presença de Deus, o privilégio que Deus nos concede, né, de termos esses dias aí de descanso para alguns, ou pelo menos para a maioria, né, para outros talvez não, mas que de fato seja uma semana abençoada pelo próprio Deus na nossa vida. Nós precisamos disso, em nome de Jesus. Colocam de pé, vamos encerrar então o nosso culto de hoje. Vamos orar. Pai, nós queremos só render graças ao Senhor, porque o Senhor é o Deus presente, é um Deus que se faz presente, é um Deus que não está longe de nós, ainda que a tua grandeza seja inalcançável por todos nós, mas é um Deus que, por causa dessa grandeza, acontece algo que o nosso entendimento não compreende, que é o Deus que se faz presente. Um Deus que é majestoso, que é santo, que é puro, se faz presente no meio de nós. É um Deus que vem até nós. E por isso nós só podemos render graças ao Senhor por isso. Te agradecer por tamanha bondade, tamanho amor sobre nossas vidas. Pai, leva os meus irmãos em paz para os seus lares. Dê uma semana de bênçãos para nós, de direcionamento, de semeadura, Deus, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos der para semear a Tua palavra, para que o reino cresça no coração de várias pessoas, para que muito mais gente possa fazer parte da família que o Senhor está formando aqui na terra. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Marilene, Júlia pediu